Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal A Voz do Livro. Eu sou Luiz Carlos e hoje nós vamos ler o capítulo 17 do livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Capítulo 17. Elizabeth contou para Jane no dia seguinte o que se passara entre ela e o Mr. Wickham. Jane ouviu com surpresa e preocupação. Não sabia como acreditar que Miss Darcy pudesse ser tão desmerecedor da consideração de Mr. Bingley. E, ainda, não era da natureza dela questionar a veracidade de um jovem tão amável quanto o Mr. Wickham. A possibilidade de ele ter suportado tamanha maldade era suficiente o bastante para eriçar todos os seus ternos sentimentos. E nada restava, portanto, a ser feito, mas, a pensar bem de ambos, defender a conduta de cada um e lançar tudo o que não poderia ser explicado para a responsabilidade de coincidência ou de erro. Ambos, disse ela, foram enganados. Ouso dizer, de algum modo, que não podemos fazer nem ideia. Pessoas interessadas talvez não se comportem bem diante de outras. É impossível para nós, em suma, fazer conjecturas sobre as causas ou as circunstâncias que podem tê-los separados, sem culpar verdadeiramente ninguém. Muito certo, de fato, e agora, minha querida Jenny, o que você tem a dizer em nome das pessoas interessadas que provavelmente se envolveram neste negócio? Você os isenta também ou estamos obrigadas a pensar mal de alguém? Ria o quanto quiser, mas você não rirá de mim por causa de minha opinião, minha querida Lizzie. Considere em que desgraçada luz isso coloca Mr. Darcy, a tratar do favorito de seu pai de tal maneira, alguém que seu pai prometeu prover. É impossível. Nenhum homem de humanidade comum, nenhum homem que tenha algum apreço por seu caráter, pode ser capaz disso. Os seus amigos mais íntimos podem ser tão enganados por ele? Oh, não. Posso mais facilmente acreditar que o Mr. Bingley esteja sendo burlado do que crer que Miss Wickham tenha inventado tal história de si mesmo, como a que me contou na noite passada. Nomes, fatos, tudo mencionado sem cerimônia. Se não for assim, que Mr. Darcy o contradiga. Além disso, havia verdade em seus olhos. De fato, é difícil, é angustiante, não se sabe no que pensar. Desculpe-me, mas se sabe exatamente no que pensar. Mas Jane pensava com segurança no único ponto, que Miss Bingley, se estivesse sendo enganado, teria muito mais a sofrer quando tudo se tornasse público. As duas jovens foram chamadas do arbusto, onde conversavam, pois as pessoas sobre as quais falavam haviam chegado. O Miss Bingley e suas irmãs vieram convidar pessoalmente para o muito esperado baile em Netfield, que fora programado para a terça-feira seguinte. As duas jovens damas ficaram felizes em ver seu caro amigo novamente. Disseram que uma era havia se passado desde que se encontraram pela última vez e repetidamente perguntaram o que ela estivera fazendo desde que eles se separaram. Deram pouca atenção ao resto da família, evitando o Miss Bennet ao máximo, pouco falando com Elizabeth e quase nada com as demais. Logo partiram, levantando-se tão rapidamente que tomou o irmão delas de surpresa e apressando-se como se ansiosas para escapar dos rapapés de Miss Bennet. A perspectiva do baile em Netfield era extremamente agradável para cada mulher da família. Miss Bennet escolheu considerá-lo como dado em elogio à sua filha mais velha e estava particularmente lisonjeada por receber o convite do próprio Mr. Bingley, ao invés de um cartão cerimonioso. Jane imaginou a si mesma uma noite feliz, na companhia de suas duas amigas e as atenções
do irmão delas. E Elizabeth pensava com prazer em dançar muito com Mr. Wickham e de ver a confirmação de tudo no olhar e no comportamento de Mr. Darcy. A felicidade antecipada de Catherine e Lydia dependia menos de um único evento ou de uma determinada pessoa, pois, embora cada uma delas, como Elizabeth, pretendesse dançar metade da noite com Miss Wickham, ele não era, de forma alguma, o único parceiro que poderia contentá-las, e um baile era, de qualquer modo, um baile, e mesmo Mary poderia assegurar à sua família que ela não possuía nenhuma aversão pelo evento. Enquanto puder ter as manhãs só para mim, disse ela, será o bastante. Creio que não será nenhum sacrifício me juntar ocasionalmente aos compromissos noturnos. A sociedade exige de todos nós, e eu me declaro uma daquelas que considera intervalos de recreação e de diversão muito desejáveis para todos. Os ânimos de Elizabeth estavam tão exaltados nessa ocasião que, embora não falasse frequentemente com Miss Collins, ela não pôde deixar de perguntar-lhe se ele pretendia aceitar o convite de Miss Bingley e, caso aceitasse, se julgaria apropriado se juntar à diversão da noite. E ela ficou um pouco surpresa ao descobrir que ele não acalentava nenhum escrúpulo em sua cabeça e estava muito longe de temer uma reprovação, seja do arcebispo ou de Lady Catherine de Bourgh, por se aventurar a dançar. Não sou de maneira alguma da opinião, isto lhe asseguro, disse ele, de que um baile desse tipo oferecido por um jovem de caráter para pessoas respeitáveis possa ter alguma tendência má. Estou longe de objetar a mim mesmo de dançar, que o que espero ser honrado com as mãos de todas as minhas belas primas no decorrer da noite, e aproveito a oportunidade de solicitar a sua, Miss Elizabeth, especialmente para as duas primeiras danças, uma preferência que confio que minha prima Jenny atribuirá à causa correta, e não a algum desrespeito para com ela. Elizabeth se sentiu completamente encurralada. Ela se propora a estar totalmente comprometida com Miss Wickham naquelas duas danças. E agora vinha o Mr. Collins. Sua impetuosidade não tivera momento pior para irromper. Não havia como evitar, porém. A felicidade dela e de Miss Wickham tinha por força de esperar um pouco mais, e a proposta de Miss Collins foi aceita com o máximo de boa graça que pôde. Ela não se satisfez mais com a galanteria dele, pela ideia que sugeria algo mais. Agora lhe ocorria, primeiro, de que fora a escolhida dentre suas irmãs, como sendo digna de ser a senhora de Hunsford Pornage, e em ajudar a formar uma mesa de quadrilha em Rosings, na ausência de visitantes mais qualificados. A ideia logo se tornou convicção, à medida que observava a cortesia dele aumentar e ouvir sua frequente tentativa em elogiá-la por seu gênio e vivacidade. E, embora mais surpresa do que grata pelo efeito de seus encantos, não demorou muito para que sua mãe lhe desse a entender que a possibilidade de um casamento era extremamente agradável para ela. Elizabeth, porém, optou por não pegar a deixa, estando bem ciente de que uma séria discussão seria a consequência de qualquer resposta. Miss Collins poderia não fazer a oferta nunca e, até que fizesse, era inútil discutir sobre ele. Se não houvesse um baile em Netherfield a se preparar e do qual falar, as meninas Bennet mais jovens estariam num estado muito lamentável naquele momento, pois, a partir do dia do convite até o dia do baile, houve uma sucessão de dias chuvosos, que impediu qualquer caminhada a Meryton sem a tia, sem os oficiais, sem notícias para serem verificadas. Mesmo as sapatilhas para Netherfield foram trazidas por um portador. Até Elizabeth enfrentou um teste de paciência com o tempo, que suspendia totalmente o desenvolvimento de sua relação com Miss Wickham. E nada menos do que uma dança na terça-feira poderia fazer com que a sexta-feira, o sábado, o domingo e a segunda-feira
fossem toleráveis para Kitty e para Lídia. Este foi o capítulo 17 de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, eu te convido a deixar o seu like agora no vídeo, também deixar a sua inscrição se você não for inscrito e, claro, o seu comentário, que é muito importante para o canal. No próximo vídeo, nós teremos o capítulo 19. E no capítulo 19, eu espero que você também goste e nos acompanhe aqui no canal A Voz do Livro. Eu sou Luiz Carlos e é sempre um prazer ter o nosso encontro aqui no canal A Voz do Livro. Aliás, o próximo vídeo será o capítulo 18. Terminamos agora o capítulo 17. Um abraço, saudações, até o próximo vídeo. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Luiz Carlos e este é o canal A Voz do Livro. E hoje nós vamos ver o capítulo 18 do livro, do romance Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. E esse livro tem sido, na minha opinião, um grande livro de romance e também de época, né? A gente começa a observar aqui a cultura dos ingleses, né, desta época do livro. Vamos lá? Capítulo 18. E se você caiu aqui de paraquedas, eu já te peço que deixe sua inscrição e também o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Capítulo 18. Até que Elizabeth entrasse na sala de visitas em Netfield e procurasse em vão por Miss Wickham, entre o amontoado de casacos vermelhos ali reunido, a dúvida sobre a presença dele nunca lhe ocorrera. A certeza de encontrá-lo não fora bloqueada por nenhum daquelas lembranças que poderiam, não sem razão, tê-la alarmado. Tinha-se vestido com mais apuro que o habitual e se preparado com o melhor dos humores pela conquista de tudo o que permanecera livre no coração dele, confiando que não era mais do que poderia ser conquistado no decorrer da noite. Mas, num instante, surgiu a terrível suspeita de ele ter sido omitido propositadamente para o deleite de Miss Darcy, dos convites dos Bingley aos oficiais. E, embora não fosse esse o caso, o fato absoluto de sua ausência foi confirmado por seu amigo Danny, a quem Lídia ansiosamente perguntara, que lhes disse que Wickham fora obrigado a ir à cidade a negócios no dia anterior e que não havia retornado, acrescentando com um significativo sorriso: não imagino por que seus negócios o teriam chamado justo agora, senão por desejar evitar certo cavalheiro aqui. Este trecho da informação, embora não ouvido por Lídia, foi capturado por Elizabeth e, como isso lhe afiançava que Darcy não era menos responsável pela ausência de Wickham do que sua primeira suposição estivera correta. Cada sentimento de desprazer contra o primeiro foi tão aguçado pelo desapontamento imediato, que ela mal poderia responder com tolerável cortesia às educadas perguntas que ele fizera logo depois ao se aproximar. Atenção, tolerância e paciência com Darcy eram ofensas a Wickham. Ela estava decidida a não conversar com ele e se voltou com tamanho grau de mau humor que ela não pôde superar mesmo quando conversou com Miss Bingley, cuja cega parcialidade a irritava. Elizabeth, porém, não era afeita ao mau humor, e embora todas as perspectivas para si naquela noite fossem destruídas, não poderia residir por muito tempo em seu espírito, e tendo contado todas as suas mágoas a Charlotte Lucas, a quem não havia há uma semana, logo pôde fazer uma transição voluntária às esquisitices de seu primo e de apontá-lo para a atenção particular dela. As duas primeiras danças, contudo, trouxeram-lhe aflição. Foram danças de mortificação. Miss Collins, desajeitado e solene, se desculpava ao invés de se ocupar e dava o passo errado sem dar conta, o que causou toda a vergonha e tristeza que um parceiro desagradável de danças
pode proporcionar. O momento em que se libertou foi um êxtase. A dança seguinte foi com o oficial e ela teve o alívio de falar sobre o Wickman e de saber que ele era querido por todos. Quando essas danças terminaram, ela voltou para a companhia de Charlotte Lucas e conversava com ela quando foi diretamente abordada pelo Mr. Darcy, que a pegou com tanta surpresa em seu pedido pela próxima dança que, sem saber o que fazer, ela aceitou. Ele se afastou imediatamente e ela foi deixada a se lamentar pela sua própria falta de presença de espírito. Charlotte tentou consolá-la. Ouso dizer que você o achará muito agradável. Deus me livre, seria o maior infortúnio de todos, encontrar um homem agradável naquele em que se está determinado a odiar. Não me deseje tal mal. Quando as danças recomeçaram, porém, e Darcy se aproximou para tomar sua mão, Charlotte não pôde deixar de avisá-la, com um sussurro, para não ser simplória e deixar que sua fantasia por Wickman a fizesse parecer insatisfeita aos olhos de um homem 10 vezes maior que aquele. Elizabeth não respondeu e tomou seu lugar no conjunto, surpresa com a dignidade pela qual ela chegou a ser permitida a ficar de frente a Mr. Darcy, e lendo nos olhos de quem estava ao seu lado igual surpresa por permanecer naquele lugar. Ficaram por algum tempo sem falar uma palavra, e ela começou a imaginar que o silêncio duraria pelas duas danças e, a princípio, resolveu não quebrá-lo, até que, repentinamente, imaginando que seria uma maior punição ao seu parceiro obrigá-lo a falar, fez uma pequena observação sobre a dança. Ele respondeu e se calou outra vez. Após uma pausa de alguns minutos, ela falou com ele novamente. É sua vez de dizer alguma coisa, Mr. Darcy. Falei sobre a dança e você deve fazer algum comentário sobre o tamanho da sala ou sobre o número dos casais. Ele sorriu e assegurou-lhe que tudo o que ela desejasse lhe dizer deveria ser dito. Muito bem, essa resposta basta para o momento. Talvez, a propósito, eu possa observar que os bailes privados são muito mais agradáveis do que os públicos, mas agora devemos ficar em silêncio. Então, você fala por obrigação enquanto está dançando? Às vezes, deve-se falar muito pouco, como você bem sabe. Parecia estranho ficar completamente em silêncio por meia hora juntos, e ainda assim, para o benefício de alguns, a conversa deve ser distribuída. Você está consultando seus próprios sentimentos neste caso ou imagina que estará satisfazendo os meus? Ambos, respondeu Elizabeth com ironia, pois sempre vejo uma similaridade no curso de nossas mentes. Somos ambos de uma disposição pouco social e taciturna. Não desejamos conversar, a menos que esperemos dizer algo que surpreenderá toda a sala, e sermos conduzidos à posteridade pelos aplausos do provérbio. Esta não é uma descrição muito notável sobre o seu próprio caráter, estou certo, disse ele. Não posso fingir e dizer o quão perto o seu caráter pode estar do meu. Você acredita que é um retrato fiel, sem dúvidas. Não devo decidir sobre o meu próprio desempenho. Ele não respondeu e ficaram novamente em silêncio, até que a dança acabou. E ele lhe perguntou se ela e suas irmãs não caminhavam com frequência a Meryton. Ela respondeu que sim e, incapaz de resistir à tentação, acrescentou. Quando nos encontrou lá no outro dia, tínhamos acabado de fazer uma nova amizade. O efeito foi imediato. Uma profunda sombra de arrogância se espalhou pelo seu semblante. Mas ele nada disse a Elizabeth. Embora se culpando por sua própria fraqueza, não pôde prosseguir. Por fim, Darcy falou e, de um modo restrito, disse: Miss Wickman é abençoado com modos tão apropriados que lhe garantem fazer amigos. Se pode ser igualmente capaz de mantê-los, isso já não é tão certo. Ele tem sido tão desafortunado por perder sua amizade, replicou Elizabeth com ênfase, e de uma maneira que o fará provavelmente sofrer por toda a sua vida.
Darcy não respondeu e pareceu desejoso de mudar de assunto. Naquele momento, Sr. William Lucas surgiu próximo a eles, desejando passar pelo conjunto até o outro lado da sala. Mas, ao perceber Miss Darcy, parou com uma reverência de superior cortesia para cumprimentá-lo por sua dança e por sua parceira. De fato, fiquei mais que satisfeito, meu caro senhor. Dança tão superior não é vista com frequência. É evidente que pertence aos primeiros círculos. Permita-me dizer, porém, que sua bela parceira não lhe envergonha e que devo esperar ter este prazer repetidas vezes, especialmente quando certo evento desejável, minha querida Elizabeth, olhando de relance para a irmã dela e para Bingley, acontecer. Quanta felicidade deverá correr. Apelo para o Mr. Darcy, mas não deixe que eu o interrompa, meu senhor. Você não me agradecerá por detê-lo da encantadora conversa dessa jovem dama, cujos olhos brilhantes já estão me enfeitiçando. A última parte de sua fala mal foi ouvida por Darcy, mas a alusão de Sr. William ao seu amigo pareceu atingi-lo forçosamente, e seus olhos se dirigiram com uma expressão muito séria em direção a Bingley e Jenny, que estavam dançando juntos. Recuperando-se, porém, logo voltou-se para sua parceira e disse: a interrupção de Sir William me fez esquecer do que estávamos falando. Não creio que estávamos sequer conversando. Sir William não poderia ter interrompido duas pessoas na sala que tinham pouco a conversar entre si. Já tentamos 2 ou 3 assuntos sem sucesso e não posso imaginar sobre o que conversaremos em seguida. O que você acha de livros? Disse ele, com um sorriso. Livros? Oh, não. Estou certa de que nós nunca lemos os mesmos, ou não com os mesmos sentimentos. Lamento que pense assim, mas se esse é o caso, então não pode haver, no mínimo, falta de assunto. Podemos comparar nossas diferentes opiniões? Não posso falar sobre livros em um salão de baile. Minha cabeça está sempre cheia de outras coisas. O presente sempre lhe ocupa em tais cenários, não é? Disse ele com um olhar de dúvida. Sim, sempre, ela respondeu, sem saber o que dissera, pois seus pensamentos tinham vagueado para longe do assunto, como logo depois pareceu por ela repetidamente exclamar. Lembro-me de tê-lo ouvido dizer certa vez, Mr. Darcy, que dificilmente perdoa, que seu ressentimento, uma vez criado, nunca seria apaziguado. Suponho que seja bastante cauteloso ao criá-los. Sim, eu sou, disse ele, com a voz firme, e nunca se permite ser cego pelo preconceito? Espero que não. Compete particularmente àqueles que nunca mudam sua opinião estarem seguros de julgar corretamente em primeiro lugar. Posso perguntar para que tendes estas perguntas? Apenas a ilustração do seu caráter, disse ela, tentando se desfazer do ar grave. Estou tentando compreendê-lo. E como tem se saído? Ela meneou a cabeça. Não tenho conseguido compreender nada. Ouço tantas histórias sobre você que fico extremamente confusa. Posso acreditar prontamente, respondeu ele, com gravidade, que as histórias sobre mim possam variar muito. E desejo, Miss Bennet, que não esboce meu caráter no presente momento, pois há razões para temer que o desempenho possa dar nenhum crédito a elas. Mas, se eu não levar em conta sua imagem agora, talvez nunca tenha outra oportunidade. De maneira alguma, eu interromperia qualquer prazer seu, ele respondeu friamente. Ela nada mais disse, e seguiram para a próxima dança, e se separaram em silêncio, e cada um deles insatisfeitos, embora não no mesmo nível, pois no peito de Darcy havia um tolerável e poderoso sentimento para com ela, que logo buscou perdoá-la, direcionando toda a sua ira ao outro. Havia pouco que tinha se separado, quando Miss Bingley veio em sua direção e, com uma expressão de pólido desdém, acostou-se a ela. Então, Miss Eliza, soube que está muito fascinada por George Wickham. Sua irmã estivera falando dele para mim e me fez milhares de perguntas.
E acredito que o jovem rapaz esqueceu-se de lhe dizer na sua conversa anterior que é o filho do velho Wickham, o administrador do finado Miss Darcy. Deixe-me aconselhá-la, porém, como uma amiga, a não dar confiança implícita a todas as asserções dele, pois quanto a Miss Darcy, enganá-lo, isso é perfeitamente falso, uma vez que, ao contrário, ele sempre foi notavelmente bom para ele. Embora George Wickham tratasse Miss Darcy da mais infame maneira, não conheço os detalhes, mas sei muito bem que Miss Darcy não possui culpa nenhuma, que ele não pode suportar ouvir menção a George Wickham e que, embora meu irmão pense que não possa evitar incluí-lo em seu convite para os oficiais, ficou excessivamente feliz em descobrir que ele próprio saíra do caminho. Sua vinda para o campo é uma coisa das mais insolentes. De fato, e me pergunto como ele poderia inferir em fazê-lo. Lamento, Miss Eliza, pela descoberta da culpa de seu favorito, mas realmente, considerando a descendência dele, ninguém poderia esperar coisa melhor. A culpa dele e de sua descendência parece ser a mesma pelo seu relato, disse Elizabeth, nervosa, pois ao ouvir acusá-lo de ser nada menos que o filho do administrador de Miss Darcy, e isso posso lhe garantir, ele mesmo me contou. Desculpe-me, respondeu Miss Bingley, voltando-se com um riso de escárnio. Desculpe minha interferência. Foi com a melhor das intenções. Insolente, disse Elizabeth para si mesma. Está muito enganada se espera me influenciar com um ataque tão torpe quanto esse. Nada vejo além de sua própria ignorância obstinada e da malícia de Miss Darcy. Ela então buscou por sua irmã mais velha, que estava ocupada em fazer perguntas sobre o mesmo assunto com Bingley. Jenny a recebeu com um sorriso de tão doce complacência, um brilho de tão feliz expressão, que indicava suficientemente o quanto estava satisfeita com o desenrolar da noite. Elizabeth percebeu seus sentimentos instantaneamente e, naquele momento, a ausência de Wickham, o ressentimento contra os inimigos dele e tudo mais abriram o caminho diante da esperança de Jenny de estar no trajeto mais belo para a felicidade. Quero saber, disse ela com uma feição não menos sorridente do que a de sua irmã, o que soube sobre Miss Wickham, mas talvez esteve prazerosamente entretida a pensar em alguma outra pessoa. Nesse caso, esteja certa do meu perdão. Não, respondeu Jenny, não esqueci, mas nada tenho de satisfatório para lhe contar. Miss Bingley não conhece toda a história e ignora por completo as circunstâncias que ofenderam em muito Miss Darcy. Mas ele afiança a boa conduta, a probidade e a honra de seu amigo, e está perfeitamente convencido de que Miss Wickham mereceu muito menos a atenção de Miss Darcy do que ele recebeu. E lamento dizer que, pelo seu relato, assim como o de sua irmã, Miss Wickham não é, de modo algum, um jovem respeitável. Temo que seja muito imprudente e tenha merecido perder a consideração de Miss Darcy. Miss Bingley não conhece o próprio Miss Wickham? Não, ele nunca o vira até aquela outra manhã em Meryton. Esse relato, então, é o que ele recebeu de Miss Darcy. Estou satisfeita, mas o que ele disse sobre o legado? Ele não se lembra exatamente das circunstâncias, embora ele as tenha ouvido de Miss Darcy mais de uma vez, mas ele acredita que foi deixado condicionalmente apenas para ele. Não duvido da sinceridade de Miss Bingley, disse Elizabeth calorosamente, mas você deve perdoar por eu não estar convencida apenas pelas convicções. A defesa que Miss Bingley faz do seu amigo foi muito habilidosa, ouso dizer, mas já que desconhece várias partes da história e soube do restante de seu próprio amigo, atrevo-me ainda a pensar em ambos os cavalheiros exatamente como eu fizera antes. Ela então mudou o discurso para outro, mais gratificante para ambas e sobre o qual não poderia haver diferença de sentimento. Elizabeth ouviu com prazer as felizes, embora modestas, esperanças que Jane acalentava pela consideração de Miss Bingley,
e disse com toda a sua força para que aumentasse sua confiança nisso. Quando o próprio Miss Bingley se juntou a elas, Elizabeth se dirigiu até Miss Lucas, a cujas perguntas, depois da amabilidade de sua última companhia, ela mal respondia. Antes que Miss Collins viesse até elas e lhe dissesse com grande exultação o quanto ele tinha sido afortunado por fazer as mais importantes das descobertas. Descobri, disse ele, por uma coincidência singular, que há agora na sala uma relação próxima à minha benfeitora. Aconteceu que escutei o próprio cavalheiro mencionar à jovem dama, que faz as honras da casa, os nomes de sua prima, como Miss de Bourgh e de sua mãe, Lady Catherine. Como maravilhosamente essas coisas acontecem! Quem pensaria que eu encontraria, talvez, um sobrinho de Lady Catherine de Bourgh nesta reunião? Sou mais do que grato que a descoberta seja feita na hora de eu prestar meus respeitos a ele. O que agora farei, e confiar que ele me desculpará por não tê-lo feito antes. Minha total ignorância desse parentesco deve advogar pelos meus pedidos de desculpas. Você mesmo irá se apresentar a Miss Darcy. Certamente que sim. Devo rogar o seu perdão por não tê-lo feito antes. Acredito que ele seja o sobrinho de Lady Catherine. Estará em meu poder assegurá-lo que sua senhoria se encontrava muito bem na semana passada. Elizabeth se esforçou muito em dissuadi-lo de tal plano, garantindo que Miss Darcy consideraria sua abordagem sem que fosse apresentados como uma liberdade impertinente, ao invés de um cumprimento para com a tia dele, que não era minimamente necessário haver qualquer contato de ambos os lados, e que, se houvesse, deveria vir de Mr. Darcy, o superior a ele, a iniciativa de iniciar o relacionamento. Miss Collins a ouviu com um ar determinado de seguir sua própria vontade e, quando ela parou de falar, assim ele respondeu: Minha querida Miss Elizabeth, tenho a mais alta consideração sobre seu excelente julgamento em todas as questões dentro do escopo de seu entendimento, mas permita-me dizer que há uma ampla diferença entre as formas estabelecidas de cerimônia entre os laicos e aquelas que regulam os clérigos, pois dou-me licença para observar que considero o ofício clerical igual, em termos de dignidade, à posição mais alta do reino, dado que uma apropriada humildade de comportamento seja ao mesmo tempo mantida. Deve, portanto, permitir-me seguir os ditames de minha consciência nesta ocasião, que me leva a executar o que considero como ponto de dever. Perdoe-me por negligenciar as vantagens de seu conselho, que em qualquer outro assunto será meu guia constante. Embora, no caso diante de nós, eu me considere pela educação e habitual estudo mais adequado do que uma jovem como você a decidir o que é certo. E, com uma pequena reverência, a deixou para atacar Miss Darcy, cuja recepção aos seus avanços ela observava com ansiedade e cuja surpresa por ser abordado de tal maneira foi muito evidente. Seu primo prefaciou seu discurso com uma solene reverência e, embora ela não pudesse ouvir uma palavra sequer, sentia como se pudesse escutar tudo e via no movimento dos lábios as palavras desculpas, Rochefort e Lady Catherine de Bourgh. Incomodava vê-lo se expor para tal homem. Miss Darcy o olhava com irrestrita maravilha, e quando por fim Miss Collins deu-lhe tempo para falar, ele replicou com um ar de distante cortesia. Miss Collins, porém, não se desencorajou de falar novamente, e o desprezo de Miss Darcy parecia se elevar em abundância com a duração do seu segundo discurso. E ao final dele, este apenas lhe fez uma breve reverência e foi para outro lado. Miss Collins então se dirigiu a Elizabeth. Não tenho motivos, lhe asseguro, disse ele, para ficar insatisfeito com minha recepção. Miss Darcy pareceu muito contente com a atenção. Ele me respondeu com extrema cortesia e até me prestou o elogio de dizer que estava tão bem convencido do discernimento de Lady Catherine, de modo a estar certo de que ela nunca investiria seus dotes em que não os merecesse.
Foi realmente um pensamento muito bonito. No geral, estou muito satisfeito com ele. Como Elizabeth já não tinha mais nenhum interesse pessoal, voltou sua atenção quase inteiramente para sua irmã e Miss Bingley, e o encadeamento de agradáveis reflexões que suas observações davam origem a fez, talvez tão feliz quanto Jane. Ela havia, em imaginação, instalada naquela mesma casa, com toda a felicidade que um casamento de verdadeira afeição poderia proporcionar, e se sentiu capaz, sob tais circunstâncias, inclusive de tentar gostar das duas irmãs de Bingley. Os pensamentos de sua mãe, que ela via claramente, inclinavam-se na mesma direção, e ela se determinou a não se aventurar para perto dela, a menos que ouvisse demais. Quando se sentaram para o jantar, portanto, considerou a perversidade do azar que as colocou separadas uma da outra, e ficou profundamente irritada ao se dar conta de que sua mãe estava conversando com uma pessoa, Lady Lucas, livremente, abertamente, e de nada mais que a expectativa de que Jane logo estaria casada com Miss Bingley. Era um assunto animado e Miss Bennet parecia incapaz de se cansar enquanto enumerava as vantagens da união. Ele ser um homem tão encantador e tão rico e vivendo a apenas 3 milhas dela, eram os primeiros pontos da jactância. E era reconfortante pensar como as duas irmãs gostavam de Jane e de ter a certeza de que elas desejavam a união tanto quanto ela. Era, além do mais, algo muito promissor para suas filhas, mais jovens, pois o casamento de Jane, sendo tão grandioso, poderia lançá-las no caminho de outros homens ricos e, finalmente, era tão agradável ainda em vida ser capaz de entregar suas filhas solteiras aos cuidados da irmã, pois não seria obrigada a sair mais do que gostaria. Era necessário fazer dessa circunstância uma questão de prazer, pois em tais ocasiões era etiqueta, mas ninguém era menos provável que o Mr. Bennet a encontrar conforto em permanecer em casa em qualquer período de sua vida. Concluiu, com bons augúrios, que Lady Lucas logo poderia ser igualmente afortunada, embora evidente e triunfantemente acreditasse que não havia oportunidade para tal. Então, em vão, Elizabeth evitou esforços para deter a rapidez das palavras da mãe, ou persuadi-la a descrever a felicidade num sussurro menos audível, pois, para seu inexprimível constrangimento, pôde perceber que a maior parte era ouvida por Miss Darcy, que se sentara em frente delas. Sua mãe só a repreendeu por ser um absurdo. O que Mr. Darcy representava para mim, por favor, para que eu tema? Tenho certeza de que não lhe devemos nenhuma cortesia em particular, como sermos obrigadas a não dizer o que ele pode não gostar de escutar. Pelo amor de Deus, senhora, fale mais baixo, que benefício pode lhe trazer ofender Miss Darcy? Você nunca poderá se recomendar ao seu amigo agindo assim. Porém, nada do que ela pudesse dizer a influenciou. Sua mãe contraria as suas opiniões, no mesmo tom inteligível de voz. Elizabeth corou e corou novamente de vergonha e irritação. Ela não podia deixar de olhar de relance para Mr. Darcy, embora cada relance a convencesse do que ela temia, pois, embora ele não estivesse sempre olhando para sua mãe, ela tinha certeza de que a atenção dele estava fixada nela. A expressão de seu rosto mudou gradualmente, de indignado desprezo para uma gravidade composta e rígida. Por fim, porém, Miss Bennet nada mais tinha a dizer, e Lady Lucas, que estivera bocejando com a repetição de qualidades que não via probabilidade de compartilhar, foi deixada ao conforto do presunto frio e do frango. Elizabeth agora começara a reviver. Mas o intervalo de tranquilidade não foi longo, pois, quando a ceia terminou, falou-se em cantar e ela se mortificou ao ver que Mary
depois de poucos pedidos, se preparava para obsequiar o grupo. Por meio de olhares significativos e silenciosas súplicas, ela tentou evitar tamanha prova de gentileza, mas em vão. Mary não os entendeu. Tal oportunidade de se exibir lhe era deliciosa e ela começou sua canção. Os olhos de Elizabeth estavam fixos nela, com as mais doloridas sensações, e observava seu progresso pelas muitas estrofes com uma impaciência que foi mal recompensada ao final, pois Mary, ao receber entre os agradecimentos da mesa a deixa de que esperavam convencê-la a favorecê-los novamente. Depois de uma pausa de meio minuto, começou outra. As habilidades de Mary não eram, de modo nenhum, adequadas para tal exibição. A sua voz era fraca e os seus modos afetados. Elizabeth estava agoniada. Olhava para Jane para ver como ela resistia, mas Jane estava conversando com muita compostura com Bingley. Olhou para as duas irmãs dele e viu-as fazendo sinais de menosprezo, uma para a outra. E para Darcy, que continuava, entretanto, imperturbavelmente sério, olhou para o seu pai para pedir que interferisse, caso Mary cantasse a noite toda. Ele compreendeu a deixa e, quando Mary terminou a sua segunda canção, disse alto: "Isso basta e muito, filha. Já nos deliciou bastante. Deixe que as outras damas tenham tempo para se exibir." Mary, embora fingindo não escutar, ficou de certa forma desconcertada. E Elizabeth, com pena dela e lamentando a afirmação do seu pai, temeu que a ansiedade não lhe tivesse feito bem nenhum. Outros do grupo pediram para cantar. "Se eu," disse Miss Collins, "tivesse sido afortunado a ponto de ser capaz de cantar, teria muito prazer, creio, em proporcionar ao grupo uma área, pois considero a música uma diversão bem inocente e perfeitamente compatível com o ofício de um clérigo. Não quero dizer, porém, que afirmo ser justificável devotar muito de nosso tempo à música, pois certamente há outras coisas a serem tratadas. O reitor de uma paróquia tem muito a fazer. Em primeiro lugar, deve fazer um acordo quanto aos dízimos, já que podem lhe ser benéficos e não ofensivos ao seu benfeitor. Deve escrever seus próprios sermões, e o tempo que lhe resta não será muito para os deveres paroquiais e para o cuidado e o aprimoramento de sua residência, a qual não pode se esquivar de torná-la o mais confortável possível. E não acho de pequena importância que seja atencioso e conciliatório para com todos, especialmente para com aqueles a quem deve sua preferência. Não posso desobrigá-lo desse dever, nem posso pensar bem do homem que se omite na ocasião de prestar seu respeito para qualquer um que tenha relacionamento com a família." E, com uma reverência a Miss Darcy, ele concluiu seu discurso, que fora pronunciado tão alto que pôde ser ouvido por metade da sala. Muitos o encararam, muitos sorriam, mas ninguém pareceu mais surpreso que o próprio Miss Bennet, enquanto sua esposa seriamente elogiava Miss Collins por ter falado tão sensivelmente e observava no meio sussurro para Lady Lucas que ele era um bom jovem notavelmente inteligente. Para Elizabeth, parecia que sua família tivesse feito um acordo para se expor tanto quanto pudesse durante a noite. Teria-lhe sido impossível interpretar seus papéis com mais espírito ou com melhor êxito. E, feliz, ela pensou que para Bingley e para sua irmã, um pouco de exibição lhes fugiu da atenção e que os sentimentos dele não eram do tipo que se incomodavam com a insensatez que ele pudesse ter testemunhado, que as duas irmãs dele e que Miss Darcy, porém, tiveram uma oportunidade de ridicularizar seus relacionamentos era ruim o suficiente e ela não pôde determinar o que era mais intolerável, se o desprezo silencioso do cavalheiro ou os sorrisos insolentes das damas. O restante da noite pouco lhe trouxe de diversão. Ela foi importunada por Miss Collins, que continuava perseverante a seu lado, e, embora não pudesse convencê-la a dançar novamente,
anulou sua força para dançar com outros. Em vão, ela lhe pediu para que ele ficasse com outro alguém e se ofereceu para apresentá-lo a outra jovem na sala. Ele lhe assegurou que, enquanto a dança, estava completamente indiferente, que o seu principal objetivo era, por meio de delicada atenção, se recomendar para ela e que deveria, portanto, se esforçar em permanecer próximo a ela por toda a noite. Não houve discussão sobre o assunto. Ela devia um grande alívio à sua amiga Miss Lucas, que frequentemente se juntava a eles e se engajava em uma conversa sincera com Miss Collins. Ela estava pelo menos livre da ofensa de uma outra tentativa por parte de Miss Darcy, embora com frequência a uma distância muito próxima dela, completamente desimpedido, ele nunca se aproximava para conversar. Sentia que isso era a provável consequência de suas alusões a Miss Wickham e se regozijou por isso. O grupo de Langbourne foi o último de todos a se despedir e, por uma manobra de Miss Bennet, tiveram de esperar por sua carruagem por 15 minutos depois que todos já haviam ido, o que lhes deu tempo para ver o quão vigorosamente alguns da família queriam que fosse embora. Miss Rusty e sua irmã mal abriram a boca, exceto para reclamar do cansaço, e estavam evidentemente impacientes para ter a casa apenas para elas. Repeliram qualquer tentativa de Miss Bennet em conversar e, por assim fazer, desanimaram o grupo inteiro. Exasperado pelos longos discursos de Miss Collins, que estava elogiando Miss Bingley e suas irmãs pela elegância da diversão, pela hospitalidade e pela cortesia que marcaram o comportamento deles para com seus convidados. Darcy nada disse. Miss Bennet, em igual silêncio, estava apreciando a cena. Miss Bingley e Jane estavam juntos, um pouco separados do resto, e conversavam apenas entre si. Elizabeth preservou-se num silêncio tão rígido quanto de Miss Huston ou de Miss Bingley, e mesmo Lydia estava deveras fatigada para expressar mais do que a ocasional exclamação: Deus, como estou cansada, acompanhada por um violento bocejo. Quando, por fim, se levantaram para se despedir, Miss Bennet pressionou-o educadamente em sua esperança de logo ver toda a família em Longbourn e se dirigiu especialmente a Miss Bingley para assegurá-lo de quão feliz ele os faria ao jantar com a família em qualquer ocasião, sem a cerimônia de um convite formal. Bingley era de todo um prazer agradecido e prontamente se comprometeu a aproveitar a primeira oportunidade para visitá-los, após o seu retorno de Londres, para onde era obrigado a ir no dia seguinte por um curto período. A Mr. Bennet estava perfeitamente satisfeita e deixou a casa sob o delicioso convencimento de que, depois dos necessários arranjos quanto às instalações, novas carruagens e roupas de casamento, ela deveria, sem dúvida, ver sua filha instalada em Netfield no decorrer de 3 ou 4 meses. Pensava, com igual certeza, em ter outra filha casada com Miss Collins, com considerável, se não idêntico prazer. Para ela, Elizabeth era a menos querida de todas as suas filhas e, embora o homem e a união lhe fossem bastante bons, o valor de cada um era eclipsado por Miss Bingley e por Netfield. Este foi o capítulo 18 de Orgulho e Preconceito. Esse aqui falou sobre o baile e os encontros e desencontros dos personagens. Eu desejo a você uma ótima noite, um bom descanso, que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar um like bem legal, deixar sua inscrição e também o seu comentário. E se não for pedir demais, dá uma compartilhada aí, compartilhar o vídeo com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Eu sou o Luiz Carlos, a gente se vê no próximo vídeo, que será o capítulo 19 de Orgulho e Preconceito. Tchau, muito obrigado.